Olá, meu irmão Silverino Kiel. Meu nome é Wagner Maxson. Eu quero saudá-lo com o amor do Pai, com a graça de Cristo e com a comunhão do Espírito Santo. Nós já conversamos algumas vezes pelo WhatsApp, mas eu senti no meu coração o desejo de direcionar essa carta virtual, esse estudo, à sua pessoa, por ver o trabalho sincero que você tem feito à frente do IAG e após também ver o estudo postado no canal do IAG sobre a divindade, apresentado pela irmã Andréa Amaral. Após assistir esses estudos, veio em meu coração o desejo de falar algo que eu percebi que, à luz do santuário, vocês ainda não estão compreendendo. Então, meu irmão, eu quero lhe fazer um pedido especial. Eu quero pedir que você assista tudo que eu tenho para te mostrar. E se por acaso não tiver proveito para você, esquece, deixa de lado e continue a tocar o seu trabalho. Mas em nome de Jesus, não tenha o sentimento laodiceano nesse momento. Estou rico e de nada tenho falta. Mas que você possa examinar tudo que eu vou lhe mostrar e reter o que for bom para a sua vida espiritual. Então eu quero, em nome de Jesus, te mostrar algo que eu percebi que realmente talvez possa lhe ajudar a compreender a visão que temos sobre a divindade. E eu quero fazer isso, meu irmão, primeiramente começando a lembrá-lo de um texto que com certeza você conhece, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Eu nem vou ler o texto. Ali você sabe que Pedro, comentando sobre os escritos de Paulo, ele fala que Paulo escreveu textos difíceis de entender, que alguns deturpavam e deturpam até hoje para a própria perdição. Assim também, Ellen White, todos os profetas têm textos difíceis de entender e a gente precisa assumir isso. Especialmente falando do espírito de profecia, dos testemunhos, existem textos realmente que são difíceis de entender, relacionados também à divindade, mas não são impossíveis de entender. Quando nós buscamos cavar as Escrituras, cavar os escritos inspirados, nós podemos aprender muitas pérolas preciosas que os profetas nos deixaram. E é esse convite que eu quero fazer a você para me acompanhar no que eu vou lhe mostrar. E o que eu vou lhe mostrar, Silverino, é a luz do santuário. Como bons adventistas que somos, nós precisamos examinar tudo aquilo que cremos à luz do santuário. Se nós estivermos examinando as verdades que estamos defendendo com um foco especial no entendimento do santuário, eu acredito que tudo fica mais fácil. Você conhece esse texto de Salmo 77, verso 13, eu tenho certeza. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Eu coloquei aqui também um texto que está na carta 208 de 1906, onde Ellen White diz que a compreensão do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. Eu tenho certeza de que você compreende que o santuário, para nós, adventistas, é um dos mais fortes alicerces que nós precisamos aprender e defender. Então, o que eu vou lhe mostrar agora, meu irmão, é uma parte do entendimento que nós temos na Bíblia e nos testemunhos relacionado ao santuário. E eu gostaria de começar esse pequeno estudo lendo um texto que está em Testemunhos para Ministros, onde Ellen White escreveu, e ela deu um conselho. Ela diz o seguinte: lede e estudai o 4º capítulo de Zacarias. Por quê? Você vai compreender o que o 4º capítulo de Zacarias tem a ver com o que eu quero lhe mostrar em relação, principalmente, Silverino, aqueles textos onde a irmã Andréa ela apresentou, onde Ellen White cita o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo texto, e eu percebi que esses textos são um dos fortes argumentos que vocês têm para defender o que a irmã Andréa Amaral chamou de divindade triuna. Eu gostaria
de a luz do santuário mostrar para você e para todos os nossos queridos irmãos do IAG a nossa visão relacionada a esses textos. Em nome de Jesus, meu irmão, eu lhe peço mais uma vez, acompanhe até o final, porque cada parte que eu vou lhe mostrar vai acrescentar uma nova informação que eu acredito ser fundamental para aquilo que eu quero te mostrar nesse estudo. Tá bom, meu amado? Então vamos lá. Eu quero ler aqui Zacarias capítulo 4, verso 1 a 6, para nós iniciarmos. Diz assim: E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: Que vês? Agora Zacarias vai entrar numa visão e continua dizendo assim: E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo com as suas 7 lâmpadas. Eu faço uma pergunta para nós continuarmos, antes de nós continuarmos aqui a leitura. Quando Zacarias ele olha e ele vê um castiçal todo de ouro, o que rapidamente, a qual compartimento do santuário nós somos remetidos nesse momento? Sem dúvida alguma, ao santo. Então, no santo existe um castiçal onde as 7 lâmpadas ficavam acesas o tempo todo e essas lâmpadas não poderiam apagar. Tá? Você lembra muito bem disso. E o azeite estava no topo desse castiçal para que essas lâmpadas pudessem permanecer acesas. E o texto continua: E 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nessa primeira parte aqui do capítulo 4 de Zacarias, eu destaquei aqui o castiçal de ouro, eu destaquei o azeite que ficava no seu topo, as 7 lâmpadas que tinham que permanecer acesas, e por cima, ainda por cima desse castiçal, tinha 2 oliveiras. Zacarias ele é colocado numa visão onde ele vê 2 oliveiras acima do castiçal. Finalizando esse capítulo, olha o que diz. Respondi mais, dizendo-lhe: Que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: Não sabes tu o que é isto? O anjo perguntou agora para Zacarias: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias, ao contemplar aquela visão, irmão Severino, ele ficou curioso para saber o que seriam aquelas 2 oliveiras acima do castiçal. E o anjo responde para ele que são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Eu quero me aprofundar justamente nessa parte. Quem são esses 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra, que vertem de si azeite dourado? Acompanhe comigo o que nós temos de revelação dentro dos testemunhos. Eu vou usar muitos testemunhos aqui, irmão Severino, porque eu sei que, assim como eu, você ama os testemunhos que Deus deixou ao seu povo e você acredita nele plenamente. Então, com liberdade aqui, eu quero usá-lo bastante para que nós possamos compreender Zacarias capítulo 4, principalmente o foco aqui nas 2 oliveiras, tá bom? Então, continuando aqui aquele texto de Testemunhos para Ministros, na página 188, Ellen White diz assim: Lede e estudai o 4º capítulo de Zacarias.
As duas oliveiras esvaziavam o óleo dourado de si mesmas através dos canudos de ouro para o vaso de ouro, do qual eram alimentadas as lâmpadas do santuário. O óleo dourado representa o Espírito Santo. Então nós já temos aqui dois símbolos já revelados para nós. Bom, as duas oliveiras nós já vimos que são os dois ungidos que estão diante de toda a terra. Nós vamos aprofundar mais sobre esses dois ungidos. E aqui Ellen White diz claramente que o óleo dourado representa o Espírito Santo. Então, do simbolismo, nós temos agora a revelação do que significa esse simbolismo. Vamos ler mais para a gente entender. Testemunhos para Ministros, na página 510, Ellen White diz assim: das duas oliveiras, ou seja, dos dois ungidos, o óleo dourado era conduzido através de tubos de ouro para o bojo do castiçal e daí para as lâmpadas de ouro que iluminavam o santuário. Da mesma sorte, ela agora vai explicar, dos santos que permanecem na presença de Deus, seu espírito é transmitido aos instrumentos humanos que se consagram ao seu serviço. A missão dos dois ungidos é comunicar luz e poder ao povo de Deus. E para receber bênção para nós que eles estão na presença de Deus. Como as oliveiras esvaziam-se nos tubos de ouro, assim procuram os mensageiros celestes comunicar tudo que de Deus receberam. Todo o tesouro celestial aguarda que o peçamos e recebamos. E à medida que recebemos a bênção, devemos naturalmente transmiti-la a outros. É assim que as lâmpadas sagradas são alimentadas e a igreja se torna portadora de luz no mundo. Então Ellen White aqui, nesse texto, ela começa a clarear o que Zacarias capítulo 4 está nos ensinando. Todo aquele simbolismo do santuário. Lembre-se, Silverino, nós estamos aqui, meu irmão, estudando sobre o santuário, sobre o castiçal que ficava dentro do santo. E nós vamos tirar aqui uma lição muito preciosa que vai nos ajudar a entender o trabalho da divindade. Então ela aqui diz que das duas oliveiras o óleo dourado é conduzido. Aí ela fala da mesma sorte dos santos, seu espírito é transmitido. E aqui mais abaixo ela fala dos dois ungidos, a missão dos dois ungidos, que são os santos, que são as duas oliveiras, os dois ungidos é comunicar luz e poder. Quem são esses dois ungidos? Quem são esses santos? O que representa essas duas oliveiras? Os mensageiros celestes. E aqui está dizendo que esses mensageiros celestes esvaziam-se nos tubos de ouro, que aqui nós vemos que são os instrumentos humanos que se consagram ao seu serviço. Observe, meu irmão, que à luz do santuário nós estamos vendo que o Espírito Santo é transmitido ou é comunicado pelos mensageiros celestes. Vamos ver isso com mais profundidade em mais textos para ficar mais claro. Aqui em Testemunhos para Ministros também, na página 338, olha o que Ellen White escreve. Esteja o pregador cheio da palavra do Senhor. Saiba, cada homem que vai ao púlpito que tem anjos do céu em seu auditório. E quando esses anjos esvaziam de si mesmos o óleo de ouro da verdade no coração daquele que está ensinando a palavra, então a aplicação da verdade será uma questão solene e séria. Os mensageiros angélicos expulsarão do coração o pecado. Interessante isso, irmão Severino. Ellen White aqui, numa linguagem do santuário, ela fala aqui no finalzinho desse texto que os mensageiros angélicos, os anjos, vão expulsar do nosso coração o pecado. É uma linguagem bem interessante e nós só podemos entendê-la se nós entendermos o que o santuário está nos ensinando, que é o que ela disse um pouco antes, que os anjos esvaziam de si mesmos o óleo de ouro da verdade. O que é o óleo de ouro da verdade? Nós vimos já que é
o Espírito Santo. Essa linguagem, o óleo de ouro, representa a comunicação que os anjos fazem do Espírito Santo a nós. E assim o pecado é expulso do nosso coração. Vamos ver mais. O homem pode dar em profusão todo o tesouro de seus conhecimentos. Pode gastar as energias morais de sua natureza e ainda assim nada realizar, porque ele mesmo não recebeu o óleo de ouro dos mensageiros celestes. Então, de quem que o homem não recebeu o óleo de ouro, ou o Espírito Santo? Dos anjos. E ela continua. Portanto, não pode este fluir dele comunicando vida espiritual ao necessitado. As boas novas de alegria e esperança devem vir dos céus. Aprendei de Jesus o que significa estar em Cristo. Se o pastor cristão recebe o óleo de ouro, recebe de quem? Recebe dos anjos. Tem vida. E onde há vida, não há estagnação, nem mesquinha experiência. Então, o que nós estamos aprendendo aqui à luz do santuário? Que o Espírito de Deus, ele é ministrado ao homem através dos anjos. Vamos ler mais um pouco, eu quero te mostrar algo muito interessante, meu irmão. Ellen White diz em Parábolas de Jesus: daqueles que com humildade de coração buscam a direção divina, o que acontece? Os anjos de Deus se aproximam, o Espírito Santo é doado para lhes abrir os ricos tesouros da verdade. À luz do santuário, irmão Severino, esse texto aqui fica muito claro. Os anjos de Deus, as duas oliveiras, se aproximam e doam para nós o óleo de ouro da verdade, ou seja, o Espírito Santo é doado. A linguagem do santuário fica muito fácil de entender os escritos de Ellen White e nunca podemos ler e interpretar os escritos de Ellen White se não compreendermos essa verdade que ela mesma escreveu sobre o santuário, trazendo à luz o ministério dos anjos em trabalho conjunto com o Espírito Santo. Eu quero deixar bem claro, meu irmão, que eu não estou dizendo que o Espírito Santo são os anjos. Eu não estou dizendo que os anjos é o Espírito Santo. Eu estou dizendo, à luz do santuário, que os anjos ministram o Espírito de Deus. Mas vamos aprofundar mais um pouco. Vamos lá, vamos continuar. Olha o que ela diz aqui. Os anjos celestiais não assumem a obra de pregar o Evangelho. Através da ministração dos anjos, Deus envia luz a seu povo. E por intermédio desse povo, a luz é outorgada ao mundo. Vai observando, irmão Severino, a linguagem que ela utiliza nos seus escritos. Ela fala assim, olha, em Atos dos Apóstolos: anjos de Deus estavam auxiliando este inquiridor da luz, e ele estava sendo atraído para o Salvador. Pelo ministério do Espírito Santo, o Senhor o pôs em contato com quem o poderia guiar à luz. Esse caso aqui é aquele caso do eunuco, onde Filipe é transportado, é transladado ali para perto dele para ensinar a verdade. E aqui Ellen White comentando, ela fala que anjos de Deus estavam auxiliando aquele eunuco e pelo ministério do Espírito Santo. Se uma pessoa não compreende o santuário, essa parte do castiçal, das oliveiras, do óleo dourado, o que a pessoa vai interpretar aqui, olhando somente para esse texto? Ela vai achar que, pelo ministério do Espírito Santo, que no caso do entendimento da divindade triuna, é um Deus aqui distinto, né? Individual. Os anjos estavam trabalhando debaixo do ministério do Espírito Santo. Mas quando você entende o santuário, essa linguagem aqui para nós fica muito simples, porque a gente entende que o ministério do Espírito Santo está debaixo, sob o ministério dos anjos, sob o trabalho dos anjos. Talvez você ache que eu estou forçando o texto. Vamos ler então um texto dos Testemunhos que diz exatamente o que eu estou dizendo agora. Observe esse texto que está em Mensagens Escolhidas, volume 1. Os agentes angélicos são mensageiros do céu, realmente subindo e descendo, mantendo a terra em constante ligação com o céu.
Esses mensageiros angélicos observam todo o nosso procedimento. Estão prontos a ajudar todos em sua fraqueza. Olha que coisa interessante. Os anjos nos ajudam em nossas fraquezas, guardando todos de perigo moral e também físico, segundo a providência divina. E sempre que as almas se submetem à enternecedora, subjugante influência do Espírito de Deus, debaixo da ministração desses anjos, a alegria no céu, o próprio Senhor regozija-se com cântico. Olha que interessante, irmão Severino. A influência do Espírito de Deus está sob a ministração desses anjos, conforme eu falei. Conforme mostra o santuário, os dois ungidos comunicam de si mesmos o óleo dourado. Então não se esqueça, por favor, dessa primeira parte sobre o santuário. Que as duas oliveiras esvaziam o óleo dourado de si mesmas, que os anjos esvaziam o Espírito Santo de si mesmos, transmitem o Espírito Santo de si mesmos. Não permita, irmão, que essa palavra, essa verdade sobre o santuário caia na beira do caminho, caia em terreno espinhoso. Por favor, guarde bem essas palavras para que nós possamos agora entrar na segunda parte, que é a linguagem dos profetas. Essa parte aqui é uma das principais do que eu quero lhe mostrar através dessa carta virtual que eu lhe escrevo com todo carinho, irmão. A linguagem dos profetas. Vamos lá. Observe agora o que está escrito aqui em Atos capítulo 5, relatando aqui aquela prisão dos apóstolos. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aqui está dizendo que foi um anjo do Senhor que abriu as portas e tirou os apóstolos da prisão e deu uma ordem para eles: Ide e apresentai-vos no templo, etc. Se estivesse escrito assim, aqui em Atos, se o texto estivesse escrito no lugar do anjo, tivesse escrito assim: mas de noite o Espírito Santo abriu a porta da prisão e tirando-os para fora, e o Espírito Santo tivesse dado essa ordem: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Se estivesse escrito aqui o Espírito Santo, o que um irmão sincero que crê na divindade triuna iria interpretar? Ele iria interpretar, naturalmente, que quem deu a ordem, quem abriu a porta, quem livrou os apóstolos ali, foi o Deus Espírito Santo. Eu vou usar essa linguagem, Deus Espírito Santo, para diferenciar, para lhe mostrar o que eu quero dizer para você aqui em relação à crença da divindade triuna, tá bom? Então, um leitor, um irmão aqui sincero que acredita na divindade triuna, ele vai interpretar esse texto aqui como se tivesse sido o Espírito Santo. Mas quem conhece a linguagem dos profetas, não. Bom, na Bíblia não está escrito Espírito Santo, está escrito anjo. Mas Ellen White, ao comentar esse texto, olha o que ela escreve: a ordem dada pelo Espírito Santo: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida, foi obedecida pelos apóstolos. Mais uma vez, se um leitor que não conhece o santuário lê esse texto aqui de Ellen White, ele vai interpretar que foi o Espírito Santo da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, que deu essa ordem. Mas a Bíblia diz que foi um anjo. Mas quem conhece o santuário entende que o profeta, por saber a ligação que um anjo tem com o ministério do Espírito Santo, ele utiliza essa linguagem. Ele faz esse trocadilho de anjo e Espírito Santo. Ellen White, comentando no livro Atos dos Apóstolos, esse mesmo texto, ela fala assim: olha, foi um anjo do céu que os livrou da prisão e os mandou ensinar no templo. Entende, meu irmão, que eu estou tentando te mostrar? À luz do santuário, na Bíblia está escrito o anjo do Senhor. Ellen White confirma aqui em Atos dos Apóstolos que foi um anjo, mas ela também usa a linguagem que foi o Espírito Santo.
Então não se esqueça que o ministério do Espírito Santo está debaixo da comunicação do ministério, da ministração, vamos usar essa linguagem, da ministração dos anjos. Vamos ver mais, para isso ficar muito claro a linguagem que os profetas utilizam conhecendo o santuário. É por isso que eu falei no início. Nós precisamos conhecer o santuário. Vamos lá. No livro de Atos, no capítulo 8, verso 29, falando também lá de Filipe, né, aquela situação com o eunuco, no verso 29, Lucas escreveu assim: E disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te a esse carro. Então, no verso 29, quem pega só esse verso aqui, isola, e não conhece o santuário, vai falar assim, olha, foi o Deus Espírito aqui, a terceira pessoa da Trindade, que falou com Filipe. Mas o estudante atento e conhecedor do santuário, quando ele lê 3 versos anteriores, Atos 8, verso 26, que está escrito: O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te, né, e vai ao lado do sul, enfim. Então, o anjo do Senhor estava comunicando-se ali com Filipe. Mas Lucas, conhecedor do santuário, utilizou 3 versos depois, ao invés de falar anjo, falou: O Espírito falou a Filipe. Entende essa linguagem? Vamos lá. Vamos mostrar mais, tá? Precisamos de mais testemunhas do que eu estou dizendo. O que está escrito, meu irmão Severino, é o mais importante para nós. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Por quê? Porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Isso está escrito em Lucas 12. Então, quando nós somos provados, né, e levados às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, para respondermos pela nossa fé, nós não precisamos ficar preocupados. Porque, diz Lucas, o Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos fazer lembrar, diz lá em João. Eu vou até mostrar esse texto. Aqui, ó. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar daquilo que nós precisamos, das verdades que nós precisamos para defender aquilo que cremos. Ellen White, comentando sobre esse acontecimento, olha o que ela diz. Entretanto, os anjos divinos estão ao redor dos que são dóceis ao ensino de Deus. E em tempos de grandes provas, eles, os anjos, hão de lembrar-lhes as verdades que eles necessitam. A palavra de Deus, a Bíblia, diz que é o Espírito Santo que vai fazer isso. Ellen White falou que foi os anjos. Tá vendo? Agora foi o inverso do que nós mostramos no anterior. A Bíblia dizia que era o anjo, lá em Atos capítulo 20. Capítulo 5, verso 20. E aí White comentou que foi o Espírito Santo que deu aquela ordem. Aqui, a Bíblia diz que é o Espírito Santo, e Ellen White falou que quem vai nos fazer lembrar são os anjos. Mais uma vez, meu irmão, eu quero frisar. Nem os profetas, nem eu estou querendo dizer que o Espírito Santo são os anjos, e nem que os anjos é o Espírito Santo, mas que, à luz do santuário, os anjos ministram o Espírito sobre a pessoa, e então o Espírito trabalha na mente e no coração daquele que busca a verdade com sinceridade, como ela diz aqui no texto, que são dóceis ao ensino de Deus. Vamos continuar, vamos ver mais. Olha esse texto aqui. O Espírito Santo impressionará o espírito das pessoas, assim como impressiona a mente daqueles que ouvem a palavra de ministros encarregados por Deus que pregam sua palavra. O mesmo ministério de santos anjos assiste aquele que se dedica à venda de livros para a instrução das pessoas quanto ao que é verdade. Interessante o que ela fez aqui nesse texto. Ela começa dizendo que o Espírito Santo que vai impressionar, né, a mente das pessoas, e aqui ela fala, o mesmo ministério de santos anjos assiste aqueles que se dedicam à venda de livros. E eu sei que, meu irmão, você tem um ministério de publicação, de edição.
de venda de livros. E aqui nós precisamos entender, irmão Silverino, a linguagem do santuário que Ellen White está utilizando aqui. Nunca podemos ler a Bíblia e o espírito de profecia sem a compreensão do que está sendo ensinado dentro do santo através do castiçal, das duas oliveiras, do óleo sendo ministrado nas lâmpadas. Enfim, tem todo um simbolismo aqui que eu não vou me aprofundar em todo o simbolismo, mas eu quero chamar a atenção dessa parte das duas oliveiras com o óleo dourado para a linguagem dos profetas. Tá bom? Bom, mais um texto. Aqui no de cima, na meditação matinal Recebereis Poder, Ellen White falou que o Espírito Santo impressiona a mente daqueles que ouvem as palavras de ministros, né? Olha o que ela escreve nesse livro aqui, que está em inglês, que diz assim, olha, os anjos do céu atuam sobre a mente humana. Percebe? Os anjos do céu atuam sobre a mente humana. Aqui ela fala, o Espírito Santo impressiona a mente humana. Aqui, os anjos do céu atuam sobre a mente humana, a fim de despertar a pesquisa dos temas da Bíblia. Será realizada uma obra muito mais ampla que aquela até agora alcançada. E nenhuma glória será atribuída aos homens, pois os anjos que ministram o quê? Ministram o óleo dourado, ministram o Espírito de Deus sobre a mente humana. Pois os anjos que ministram em favor dos que hão de herdar a salvação estão trabalhando noite e dia. Amém? Vamos ver mais um pouco. Mediante, esse texto é muito claro. Presta atenção nele. Mediante o ministério dos anjos, é o Espírito Santo habilitado a atuar na mente e no coração do instrumento humano e atraí-lo a Cristo. Irmão Silverino, com todo carinho, irmão, esse texto aqui, ele é um texto que eu vou chamar ele aqui de texto dourado. Porque ele vai mostrar com clareza aquilo que eu estou tentando lhe mostrar e para você entender a linguagem dos profetas quando ela escreve sobre o Espírito Santo e também quando escreve sobre os anjos. Se você não compreende esse trabalho conjunto dos anjos ministrando o óleo dourado, o Espírito Santo, você não compreende essa linguagem. Vamos avançar. Bom, quando você não conhece essa linguagem, quando você não tem esse conhecimento, naturalmente o estudioso ele tem uma leitura tendenciosa, principalmente desses textos que a irmã Andréia utilizou muito nessa série sobre a divindade. Olha só, por exemplo, vamos ler esse texto aqui. Deus, Cristo e o Espírito Santo estão todos ministrando aos enfermos, padecentes e pecadores. Entregai-vos a Deus para esta obra. Usai seus dons para este propósito e entrareis em sociedade com os seres celestes. Vosso coração palpitará em harmonia com o deles e assemelhar-vos-eis a eles no caráter. E aqui o texto continua. Bom, aqueles que acreditam na divindade triuna, por não conhecerem essa verdade do castiçal e do santo sobre a ministração do Espírito Santo, eles leem aqui esse texto. Deus, Cristo e Espírito Santo estão ministrando, aos enfermos, padecentes e pecadores. Entregai-vos a Deus. E aí, o que fazem? Está vendo? Entregai-vos a Deus. E quem é Deus? Os três. Pai, Filho e Espírito Santo. É assim que eu vi o tempo todo a apresentação da irmã Andréia. Assim, não duvido da sinceridade dela de jeito nenhum. Não estou aqui para julgar ninguém. Só estou aqui para mostrar que a leitura aqui, quando fala assim, entregai-vos a Deus, naturalmente, aqueles que creem na divindade triuna vão aplicar esse entregai-vos a Deus aqui aos três. Ao Pai, Deus, ao Filho, Cristo e ao Espírito Santo. Porém, e o texto continua aqui, os seres celestes, quem é os seres celestes aqui nesse texto aqui? Deus, Cristo e Espírito Santo. Ninguém vai duvidar do trio celeste aqui.
Aqui fala também que o nosso coração deve palpitar em harmonia com o trio aqui, Deus, Cristo e o Espírito Santo. O texto diz que nós devemos ter o mesmo caráter, nos assemelhar no caráter a Deus, Cristo e o Espírito Santo. É assim que é a leitura que faz quem acredita na divindade triuna. Mas e se eu disser que aqui, nesse texto em especial, não está escrito Espírito Santo? Está escrito os anjos. Confere aí, Parábolas de Jesus, na página 373. O texto diz assim: Deus, Cristo e os anjos estão todos ministrando aos enfermos, padecentes e pecadores. Entregai-vos a Deus. Agora, com certeza, ninguém que acredita na Trindade vai aplicar essa palavra Deus aqui, essa frase, entregai-vos a Deus, aos três. Ninguém vai fazer mais isso. Por quê? Porque aqui agora, nesse texto, ela vai escrever os anjos, não escreveu o Espírito Santo. Entende? Ninguém agora vai aplicar que aqui está o trio celestial, os três poderes mais altos do céu, Deus, Cristo e os anjos. Ninguém vai fazer isso mais, porque aqui está agora os anjos, não está mais o Espírito Santo. Mas é interessante, meu irmão, que nosso coração deve palpitar em harmonia com os três. Nós devemos nos entregar a Deus. E aqui a palavra Deus, e uma coisa eu quero chamar a atenção, irmão Severino, em todos os textos que Ellen White escreve, mencionando os três, seja Deus, Cristo e os anjos, ou seja Deus, Cristo e o Espírito Santo, sempre o Pai é retratado como Deus. Nunca a palavra Deus, o termo Deus está aplicado ao Filho ou ao Espírito Santo. Tá? Sempre está aplicada a Deus. Observe isso. Mas Wagner está querendo dizer que Jesus não é Deus? Não vou entrar nesses méritos agora. Eu creio que Jesus é Deus, mas para entender à luz do santuário também a divindade de Cristo, eu precisaria de outro estudo. Não é o caso, por favor. Eu só estou te mostrando aqui que a linguagem aqui de Ellen White, ela fala que nós devemos nos assemelhar aos anjos no caráter, a Cristo no caráter e ao Pai no caráter. É interessante você perceber isso à luz do santuário. Vamos continuar mais, vamos mostrar mais um pouco. Não pode o poder do homem apressar a obra. Ele tem de unir-se ao poder do Espírito Santo. Unicamente assim pode a obra de Deus ser levada à perfeição. Não pode o homem fazer a parte do trabalho que compete a Deus. Então, alguns irmãos vão pegar essa aqui, tá vendo? Compete a Deus. E quem é Deus? Está aqui, o Espírito Santo. Mas nesse texto aqui também está falando que não pode o poder do homem apressar-se à obra. Ele tem de unir-se ao poder dos seres celestiais, dos anjos. Ou seja, agora a palavra Deus aqui não vai ser mais aplicada aos seres celestiais, porque aqui Ellen White, essa linguagem seres celestiais, ela utiliza para os anjos. Vamos lá, vamos ver mais. Esse texto aqui está exatamente assim nos escritos de Ellen White. Nós vamos analisar agora esse texto que é muito utilizado, foi muito utilizado por aqueles irmãos sinceros que creem na Trindade. Ele é muito utilizado. Nós vamos fazer uma análise aqui em cima desse texto, à luz do que nós estamos estudando sobre o santuário, sobre o ministério dos anjos, e nós vamos ver se nós podemos fazer uma aplicação aqui nele e ter um entendimento melhor. Cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses poderes atuarão por nosso intermédio, fazendo-nos co-obreiros de Deus. Bom, aqui está dizendo que os três poderes mais altos do céu é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que nós devemos ser cobreiros desses poderes, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, olha esse texto aqui, está dizendo a mesma coisa. Todos quantos querem ser filhos e filhas de Deus precisam provar ser cobreiros de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Esta é a prova para cada alma. Então, aqui o texto está dizendo exatamente a mesma coisa, que nós devemos ser cobreiros, tá vendo? Cobreiros de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e naturalmente, aqueles que acreditam na divindade triuna, na Trindade, vão aplicar aqui, tá vendo? Cobreiros de Deus. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui está falando que a nossa prova, nós precisamos provar ser cobreiros de Deus, de Cristo e do Espírito Santo.
Esta é a prova para cada alma. Mas esse texto aqui não está Espírito Santo. Está escrito anjos celestiais. Todos quantos querem ser filhos e filhas de Deus precisam provar ser cobreiros, de Deus, de Cristo e dos anjos celestiais. Esta é a prova para cada alma, diz Ellen White. Qual é a prova para cada alma de quem que nós precisamos provar ser cobreiros? De Deus, de Cristo e dos anjos celestiais. Para mim, irmão Severino, que conheço e estudei o santuário, capítulo 4 de Zacarias, tanto faz se ela usasse aqui Espírito Santo ou anjos celestiais. Para mim é a mesma coisa, não faz diferença. Por quê? Porque eu estou lendo os escritos dela à luz do santuário. Eu entendo a linguagem que os profetas utilizam relacionando os anjos e também o Espírito Santo. Mas vamos ver mais, tá? Vamos aprofundar um pouco mais nesse mesmo texto. Ela fala assim, na companhia de Deus, de Cristo e dos santos anjos, são envolvidos num ambiente celeste aqui, os três poderes mais altos do céu. Ou seja, são três poderes no céu. E aqui, quando nós estamos envolvidos na companhia de Deus, de Cristo, dos santos anjos, nós estamos sim no ambiente celeste. Tá? Mas vamos lá. Vamos analisar mais esse texto. Aqui é o mesmo texto ainda. Agora eu quero analisar outra frase que ele utiliza aqui. Os três poderes, cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e esses poderes atuarão por nosso intermédio. Será que os anjos atuam por nosso intermédio? Vamos ler esse texto aqui, olha. Agentes humanos são as mãos de instrumentos celestiais, pois anjos celestiais empregam mãos humanas no ministério prático. Ou seja, realmente os anjos atuam por nosso intermédio. Nós somos aqui um instrumento, as mãos de instrumentos celestiais. Vamos continuar lendo. Instrumentos humanos como auxiliares manuais de quem? Dos anjos. Devem pôr em ação o conhecimento e usar os recursos dos seres celestiais, dos anjos. Agora, olha essa frase, irmão Severino. Unindo-se com esses poderes que são onipotentes. Interessante essa frase, meu irmão. Cá entre nós. Antes de eu ler esse texto aqui, conhecer esse texto, eu só tinha lido que essa palavra onipotente tivesse sido aplicada a Deus e a Cristo. E Ellen White fala que os anjos celestiais, esses seres celestiais, quando nós estamos unidos a esses poderes que são onipotentes, eu fiquei realmente impressionado com essa linguagem. Mas, à luz do santuário, você compreende que os anjos estão na presença de Deus e eles recebem essa onipotência, eles recebem o Espírito Santo, que é a onipresença e a onipotência de Deus, eles recebem esse poder e transmitem esse poder, esse Espírito aos seres humanos. Nós vamos ver isso também, mais para frente um pouquinho, tá? Mas quando você estuda o santuário, essa expressão aqui utilizada para os anjos, não há problema. Ellen White não está dizendo que os anjos são deuses, são Deus, né? É o Deus. Não. Os anjos estão na presença do Altíssimo, recebem a unção, recebem o poder de Deus e transmitem esse poder a nós. Nós vamos ver textos assim. Vamos lá. Então, para finalizar esse texto, esta é a maneira do céu de comunicar o quê? Poder salvador. Olha só que maravilha, meu irmão. À luz do santuário, é assim que o céu transmite ou comunica poder salvador ao homem. Vamos olhar mais para esse texto. Aqui no texto que nós estamos analisando, diz que cumpre-nos cooperar com os três poderes mais altos do céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Será que nós devemos cooperar com os anjos? Olha o que diz esse texto. Quando chegarmos aos portais de pérola e entrarmos na cidade de Deus, alguém que entrar ali
lamentará haver dedicado sua vida sem reservas a Jesus? Amemo-lo agora com afeições não divididas e cooperemos com os seres celestiais para sermos cooperadores de Deus e participando da natureza divina, aptos para revelar Cristo a outros. O batismo do Espírito Santo. Quando nós entendemos essa lição do santuário, descrita e ensinada lá em Zacarias, no capítulo 4, nós compreendemos perfeitamente essa linguagem. Cooperemos com os anjos celestiais, com os seres celestiais, aí ela termina, o batismo sobre o Espírito Santo. Eu vou te mostrar alguns textos relacionados à chuva serôdia, ao que está muito perto de acontecer, e eu sei que você sabe que nós estamos muito perto de receber a plenitude da chuva serôdia, porque a chuva serôdia, com certeza, ela já está caindo e está aumentando gradativamente. Bom, para finalizar essa parte aqui, eu quero mais uma vez frisar esse texto, que está em Testemunhos para Ministro, para a gente então passar para a próxima etapa desse pequeno estudo que eu preparei, meu irmão, pensando especialmente em você. Das duas oliveiras, então, nós vimos, o óleo dourado era conduzido. Dos santos, que permanecem na presença de Deus, seu espírito é transmitido. Aqui, eu escrevi aqui, E dos dois ungidos, a luz e o poder é comunicado ao povo de Deus. Bom, então não esqueça aqui coloquei até em cores aqui para destacar o ensinamento. Das duas oliveiras, o óleo dourado é conduzido, linguagem simbólica, e agora linguagem explicativa. Dos santos, o Espírito é transmitido. Dos dois ungidos, a luz e poder é comunicado. Ou seja, as duas oliveiras são os santos, que são os dois ungidos. O óleo dourado é o Espírito Santo, que é a luz e o poder de Deus. Grava isso, porque agora estou fazendo uma afirmação. Eu estou afirmando que as duas oliveiras são os santos, ou os anjos, que são os dois ungidos, que representam os anjos. Ou seja, os dois ungidos, aqueles dois ungidos que ficam ali acima do propiciatório, estão representando a classe de anjos. Estou dizendo que o óleo dourado, que é simbólico ali no santuário, ele representa o Espírito, que é a luz e o poder de Deus. Vamos ver isso nos escritos também e aprofundar um pouco mais na linguagem dos profetas também. Vamos lá. Eu peguei uma citação aqui de Ellen White, na revista Sinais dos Tempos, que ela diz assim, olha, é uma afirmativa direta do que eu acabei de lhe mostrar. O Espírito Divino que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e o poder de Deus. Ou seja, o Espírito Santo que Jesus prometeu nos enviar é a presença e o poder de Deus. Aqui ela faz uma afirmação. O Espírito Divino, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, é a presença e o poder de Deus. Então nós vamos olhar a linguagem agora no aspecto do poder de Deus. Anjos de luz e poder. Lembra que os anjos estão na presença de Deus e Deus os enche de luz e poder e eles trazem essa luz e poder ao homem, que é o Espírito. Eles trazem o Espírito e comunicam o Espírito ao homem. Por isso Ellen White fala, anjos de luz e poder sempre estão perto, a fim de fazer o quê? Proteger, confortar, curar, instruir e inspirar. Agora fica fácil de entender como que os anjos fazem isso. Como que os anjos protegem, confortam, olha, o Consolador, Confortador, curam, instruem e inspiram. Como? Ministrando o Espírito em nossa mente e em nosso coração. E aqui ela continua. A mais elevada educação, a mais genuína cultura e o mais exaltado serviço possíveis aos seres humanos neste mundo pertencem a quem? Aos anjos que estão cheios de luz e poder de Deus. Vamos ver mais. Eu vou dar um exemplo agora de linguagem
dos profetas em relação ao poder de Deus. Em Mateus capítulo 12, Jesus tinha acabado aqui, você deve lembrar, de curar aquela mulher que tinha a mão tinha a mão ressequida, né, que fala essa linguagem, a mão atrofiada, numa linguagem mais fácil de entender. E logo depois Jesus expulsou um demônio. E aí os líderes da igreja naquela época, eles vieram acusando Jesus de fazer isso pelo poder de Beelzebu. E aí Jesus fala bem assim para eles: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Então, Jesus aqui está falando que expulsava os demônios pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Lucas, relatando esse mesmo acontecimento, ele fala assim, olha, mas se é pelo dedo de Deus, aqui Mateus, Espírito de Deus, aqui Lucas, dedo de Deus, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então, o curar ali a mão atrofiada daquela mulher, o expulsar o demônio, eram milagres que Jesus fazia pelo Espírito de Deus. Ou, como disse Lucas, pelo dedo de Deus. Essa linguagem, para quem conhece a lição do santuário, de Zacarias capítulo 4, não há problema nenhum. Tá? Eu quero trazer mais um pouco de luz sobre isso. Ellen White escreve assim, olha, foi por um milagre do poder de Deus, do divino poder, perdão, foi por um milagre do divino poder que Cristo alimentou a multidão. Lembra daquele milagre? Foi por um milagre de quê? Do divino poder que Cristo alimentou a multidão. Então, Cristo fez um milagre aqui auxiliado pelo poder de Deus, ou pelo Espírito de Deus, ou pelo dedo de Deus. A ação de Deus ali foi que o milagre aconteceu. Falando sobre isso, Ellen White traz um texto que vai nos remeter novamente a Zacarias capítulo 4 e nós vamos entender com mais profundidade essas questões dos milagres de Cristo. Olha o que ela diz. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. Os milagres de Cristo pelos aflitos e sofredores foram operados pelo poder de Deus, ou pelo Espírito de Deus, através do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, que toda bênção nos advém de Deus. Irmão Severino, esse texto aqui é um texto também dourado, porque aqui nós temos uma luz, e talvez algumas pessoas que creem na Trindade vão entender aqui, tá vendo? É o Espírito Santo que expulsava os demônios, e de fato mas eles vão se referir aqui ao Espírito de Deus como um terceiro ser na Trindade. Mas à luz do santuário, a gente vai entender que quando o profeta está escrevendo aqui pelo Espírito de Deus, é a mesma coisa que ele está escrevendo pelo poder de Deus, ou pelo divino poder, ou pelo dedo de Deus, que vem através de quê? Do ministério dos anjos. Todas as bênçãos que chegam a nós é através do ministério de seres celestiais. É isso que Zacarias capítulo 4, é isso que o santuário nos ensina através das duas oliveiras, através do castiçal de ouro, através do óleo dourado sendo esvaziado pelas duas oliveiras de si mesmos. É o Espírito Santo sendo transmitido, assim como foi transmitido para Cristo quando ele estava aqui na terra como homem. Vamos ler mais sobre isso. Vamos lá. Vamos aprofundar e ver se eu estou tirando alguma coisa de mim mesmo. Em algumas ocasiões, o Espírito de Deus descia sobre mim. Olha a linguagem de Ellen White. Em algumas ocasiões, o Espírito de Deus descia sobre mim. Em outro texto, ela escreveu: por vezes, o poder de Deus descia sobre nós. Na verdade, Testemunhos para Ministro, na página 25, traz esses dois textos. Acima, ela escreve: Espírito de Deus descia. E abaixo, ela escreve: poder de Deus.
Eu estou mostrando isso aqui agora que eu quero mostrar essa linguagem de que o Espírito é o poder de Deus. Vamos lá, tem mais para te mostrar. O poder de Deus vinha sobre mim e eu era habilitada a definir claramente o que era verdade ou o erro. Então, aqui ela escreve que o poder descia, que o Espírito descia, aqui ela escreve que o poder descia e aqui ela fala que o poder vinha sobre mim. Está vendo o trocadilho de linguagem? Porque o Espírito Santo é o poder de Deus. Mas talvez a sua mente agora esteja trabalhando bem assim. Mas Wagner, Ellen White fala que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos chegar lá. Acompanha comigo. Mas não, o que eu estou te mostrando até agora é simplesmente o que está muito claro nos testemunhos e nas escrituras à luz do santuário. Tá? Mas vamos lá, vamos avançar. Então você vai encontrar agora uma linguagem dos profetas e de Ellen White. O poder da onipotência acha-se empenhado em favor dos que confiam em Deus. Ela poderia ter escrito aqui, o Espírito Santo acha-se empenhado em favor dos que confiam em Deus. O poder de Deus convenceu o carcereiro, está vendo? Ela poderia ter escrito, o Espírito de Deus convenceu o carcereiro. Quando vemos essas transformações no caráter, podemos estar certos de que o poder convertedor de Deus transformou a pessoa inteira. Então, ou seja, a linguagem dela está em harmonia com o santuário. Então, ela pode escrever essas palavras que quem conhece o santuário poderia, por exemplo, substituir aqui, esse texto aqui, ó, devemos esforçar-nos de toda maneira possível para levar as almas ao convincente e convertedor poder de Deus. E se ela tivesse escrito assim, olha, devemos esforçar-nos de toda maneira possível para levar almas ao Espírito Santo. Uma pessoa que não conhece o santuário, não conhece a linguagem que eu estou mostrando aqui dos profetas, vai achar que a palavra Espírito Santo refere-se a um Deus da Trindade, ao indivíduo, né? Ao ser individual da crença triuna, do Deus triuno. Mas não é. À luz do santuário, nós estamos conhecendo aqui que o Espírito de Deus é um poder operante no homem. Nós vamos ver isso. Olha outro exemplo aqui da linguagem, do trocadilho que Ellen White faz. O Espírito aguarda nosso pedido e recepção. Ela escreve isso em Parábolas de Jesus. Testemunhos para ministro, ela escreve, o poder de Deus espera seu pedido e recepção. Praticamente a mesma frase. Aqui ela usa aguarda, aqui ela fala espera, aqui ela fala nosso e aqui ela fala seu. Pedido e recepção. O Espírito aguarda nosso pedido e recepção. O poder de Deus espera seu pedido e recepção. É a mesma coisa. Outra linguagem que ela utiliza, e nós não podemos esquecer do santuário, por isso que eu estou dizendo que nós não podemos esquecer do santuário, ela escreve bem assim, olha, assegurai-vos da presença do óleo da graça. Ela poderia ter escrito, assegurai-vos da presença do Espírito de Deus. Ou ela poderia ter escrito, assegurai-vos da presença do Espírito Santo. Ela poderia ter escrito, assegurai-vos da presença do Espírito de Cristo. Eu nem estou entrando agora nesse aspecto do Espírito de Cristo, nem estou entrando. Eu estou querendo analisar um outro aspecto para dar luz à compreensão dos textos difíceis de entender, relacionando esses textos com o santuário e com os anjos. Tá? Mas vamos lá. Todos devem ser agora lâmpadas ardentes e resplandecentes, e todavia muitos estão deixando de manter suas lâmpadas providas do óleo da graça. Ela poderia ter escrito, deixando de manter suas lâmpadas providas do Espírito Santo, que é o óleo da graça, que os anjos ministram sobre nós. Outro, precisamos do óleo da graça de Cristo para prover as nossas lâmpadas. Ou então ela poderia ter escrito, precisamos do Espírito de Cristo. Ela poderia ter escrito, precisamos do Espírito Santo para prover as nossas lâmpadas. Percebe que à luz do santuário tudo fica mais claro? Olha só, esse texto aqui de evangelismo.
O Senhor Jesus tem estado presente ao apresentarem o que se chamava sermão. Então, quem tem estado presente? Cristo, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, tem estado presente ao apresentarem o que se chamava sermão. Mas suas palavras eram destituídas do orvalho e chuva do céu. Davam evidências de que os ungidos descritos por Zacarias não lhes haviam ministrado para que pudessem ministrar a outros. Quando os ungidos se esvaziam pelos canudos de ouro, o dourado óleo flui deles para os vasos de ouro, para escorrer para as lâmpadas, para escorrer para as lâmpadas as igrejas. É esta a obra de todo fiel e dedicado servo do Deus vivo. Então aqui, de maneira muito clara, ela fala que quem está presente quando se há um sermão é Cristo. Eu poderia mostrar outro texto que ela fala Cristo e os anjos, mas eu não preciso porque aqui já está falando dos ungidos de Zacarias, descritos por Zacarias. E aqui ela fala que quando esses ungidos se esvaziam de quê? Do Espírito Santo. Aí o Espírito de Deus flui deles para os vasos de ouro. E assim para escorrer para as lâmpadas, que são as igrejas. Está vendo, meu irmão? Como nós precisamos conhecer essa linguagem do santuário, esse ensinamento de Zacarias, para que nós possamos ler os textos de Ellen White e não tirar conclusões precipitadas. Assim é no terreno espiritual, diz ela, na formação do caráter e em toda a esfera do serviço cristão, temos que fazer nossa parte. Porém, o poder da divindade precisa unir-se-nos, pois, de outro modo, nosso esforço serão baldados. Eu quero chamar bastante a sua atenção agora para esse texto que eu vou mostrar agora. E eu vou analisar esse próximo texto junto com esse que eu acabei de ler. Perceba que nesse aqui, ela fala que nós precisamos estar unidos, temos que fazer a nossa parte, porém, o poder da divindade precisa unir-se-nos. Nós precisamos estar unidos ao poder da divindade, pois, de outro modo, nossos esforços serão em vão, serão baldados. E aqui ela fala assim, olha, como ninguém pode arrepender-se de seus pecados sem que esteja convicto, a necessidade de unir o Espírito conosco em nosso trabalho para alcançar os caídos é evidente. Perceba que ela falou a mesma coisa. Aqui, nós precisamos estar unidos ao poder da divindade. Aqui, nós precisamos estar unidos ao Espírito. Agora, esse texto aqui, irmão Severino, a continuação dele é mais um texto que eu vou chamar do mais dourado de todos, que eu já mostrei aqui, para embasar com muita clareza e firmeza tudo que eu estou ensinando, tudo que eu estou transmitindo, vamos chamar assim, a você. Nesse momento, com todo carinho, meu irmão, acredite, estou fazendo isso com todo carinho no meu coração, tentando aqui, pelo poder de Cristo, em nome de Jesus, te mostrar algo que eu acredito do fundo do meu coração que vocês ainda não se atentaram, tá? Observe comigo agora. Então, aqui nesse texto, nós precisamos estar unidos ao poder da divindade. Aqui ela fala a mesma coisa, porém ela fala que nós precisamos estar unidos ao Espírito. Pelo que eu já te mostrei até agora, para a gente está claro isso aqui. O poder da divindade é o Espírito. E aí, na continuação desse texto aqui, depois você confere aí na meditação matinal, ela continua dizendo bem assim, olha. Se não estivermos unidos aos seres celestiais, percebeu? Unir o Espírito conosco. Aqui ela fala que nós, se não estivermos unidos aos seres celestiais, todas as nossas aptidões humanas serão exercidas em vão. Foi pela falta de conhecimento da verdade vitalizadora e da corruptora influência do erro que homens caíram tão baixo, afundados nas profundezas da degradação pecaminosa. Agora, ela continua dizendo assim, olha, os anjos e os homens têm de trabalhar em harmonia. Por favor, meu irmão, não esqueça que ela começou o texto falando do Espírito Santo. Depois ela mudou para os seres celestiais. E agora ela está retratando apenas os anjos e os homens.
têm de trabalhar em harmonia, têm de trabalhar unidos, para ensinar a verdade de Deus aos que são ignorantes nesse sentido, para que possam ser libertos dos grilhões do pecado. É só a verdade que torna os homens livres. Esta liberdade, esta libertação, mediante o conhecimento da verdade, deve ser proclamada a toda criatura. Aí ela termina o texto bem assim. Jesus Cristo, Deus mesmo, e os anjos do céu estão interessados nessa grandiosa e santa obra. Em nome de Jesus, irmão Severino, observe o que eu vou comentar agora. Existe uma argumentação que os teólogos têm utilizado bastante nesses últimos dias sobre o argumento do silêncio. Muitos falam bem assim, não é porque lá em História da Redenção, Patriarcas e Profetas, não é mencionado o Espírito Santo, que ele não está. E aí eles dão várias desculpas, e aí falam, não, esse é o argumento do silêncio que eles utilizam. Ali o livro está retratando a guerra no céu, a ênfase é em Cristo, tal, enfim. Essa é a desculpa, esse tal do argumento do silêncio. Nesse texto aqui, esse argumento do silêncio é quebrado. Por quê? Porque nesse texto ela fala do Espírito Santo, depois ela muda para os seres celestes, mostrando tudo aquilo que eu tenho te mostrado aqui na luz do santuário. E quando você lê esse texto, a luz do santuário, não há problema nenhum, nenhuma dificuldade. Então ela muda para os seres celestes. Aqui ela já retrata os anjos e os homens nesse trabalho em conjunto. E ela finaliza o texto dizendo assim, olha, Jesus Cristo, Deus mesmo, o Pai, e os anjos do céu estão interessados nesta grandiosa e santa obra. Ou seja, aqui, meu irmão, é irracional, é ilógico eu pensar que Ellen White esqueceu de mencionar aqui o Espírito Santo. Não faz sentido, meu irmão. É forçar o entendimento para uma doutrina que não tem luz quando eu olho para o ensinamento de Zacarias capítulo 4, quando eu olho para o ensinamento do santuário. Quando eu olho para o ensinamento do santuário, eu consigo entender por que Ellen White citou o Espírito, depois ela mudou para os seres celestiais, depois ela retratou somente os anjos e os homens, e aqui ela cita o trio celestial, Jesus Cristo, Deus mesmo, e os anjos celestiais, e os anjos do céu estão interessados nessa grandiosa e santa obra. Então, meu irmão, em nome de Jesus, estude mais profundamente aquilo que eu estou te mostrando. Infelizmente, eu não posso te mostrar tudo, senão o vídeo ficaria muito grande. Acredite, eu tenho muito mais, eu teria muito mais para te mostrar. Só que o tempo não permite. Eu tentei resumir ao máximo aqui aquilo que eu poderia abrir um pouco a sua mente para essa questão do santuário, para você entender a doutrina à luz do santuário celestial. Então, mostrando essa questão dos argumentos, que se a questão do argumento do silêncio não tem base relacionada a essa doutrina da divindade, porque, por exemplo, irmão Severino, olha esse momento soleníssimo aqui no Monte Sinai, onde Ellen White retrata o Pai, o Filho, os anjos, mas não retrata em nenhum lugar dos escritos dela desculpe, assim, eu vou me referir aqui a Deus e Espírito Santo. Eu não quero ofender, eu quero só realmente que na minha linguagem você entenda o que eu quero dizer, mas em nenhum momento você retrata aqui no Sinai o Espírito Santo estando presente, como se fosse um terceiro ser da Trindade. Mas aqui ela trata o Pai, o Filho e os anjos no livro Patriarcas e Profetas. Nesse momento aqui, irmão Severino, me permita ser bem direto e franco, meu irmão. Aqueles que não compreenderem o que eu estou tentando mostrar aqui, o que a palavra de Deus está tentando ensinar para todos nós, o que o santuário está nos ensinando ali na forma de manter as luzes do castiçal acesa, aqueles que não compreenderem isso, não poderão fazer parte desse momento que eu vou ler aqui agora, porque senão ali eles achariam que está faltando alguém. Olha o que diz o texto. O mundo será banhado com a luz do céu.
A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior do que é hoje. Ou seja, você está percebendo aqui que esse texto refere-se ao futuro, quando o pecado estiver banido, acabado, a morte já não existe mais. Ela está retratando esse momento. Os anos decorrerão na alegria. Sobre essa cena, as estrelas da manhã cantarão em uníssono e os filhos de Deus exultarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão, proclamando: não haverá mais pecado nem morte. Meu irmão, se uma pessoa não compreender aquilo que Deus está mostrando, está nos ensinando através do santuário, e continuar a acreditar que existem 3 seres distintos pertencentes à divindade, como a irmã Andréia Amaral chama a divindade triuna, nessa ocasião aqui, com certeza ele sentiria falta de um outro ser. Mas aqui, se você percebeu, se você é um leitor atento e profundo, você percebeu que ela citou aqui, sobre essa cena, as estrelas da manhã cantarão em uníssono. Irmão Severino, a quem que ela está se referindo aqui? Aos anjos. Percebe? Deus e Cristo apenas, meu irmão, se unirão proclamando: não haverá mais pecado nem morte. Você não vai encontrar nenhum texto dizendo que Deus, Cristo e o Espírito Santo vão se unir aqui proclamando. Porque não pode outro ser se unir a Deus e a Cristo, porque o pacto, e eu poderia mostrar esse texto, não coloquei aqui, foi feito somente pelo Pai e pelo Filho. Naquele concílio, somente o Filho poderia entrar em comunhão, e isso causou ciúmes a Lúcifer. Mas vamos continuar. Como eu falei, eu vou analisar agora um texto que também é muito utilizado, tá? Quando Ellen White refere-se aqui às 3 pessoas, né? Ela usa esse termo pessoa, as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em outro texto, ela fala que são as 3 personalidades, né, vivas no trio celestial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui esses poderes cooperarão. Nós já estudamos parte desse texto, na verdade, estudamos um texto semelhante a esse. E aqui ela fala as 3 personalidades, e aqui ela fala as 3 pessoas. E mais um texto que é muito conhecido, né, onde ela fala a terceira pessoa da divindade. Porém, eu coloquei um texto aqui que ninguém que acredita na Trindade usa esse texto onde ela menciona a terceira pessoa da divindade. Mas eu coloquei aqui para fazer uma análise aqui com você, aqui em especial. A palavra pessoa, irmão Severino, mesmo na nossa cultura hoje, ela pode ser utilizada de uma forma a não ser interpretada como se fosse referido-se a um indivíduo, a um ser. Por exemplo, a gente utiliza a palavra pessoa jurídica. Eu vou entrar nesse processo como pessoa jurídica. Então, a palavra pessoa aqui ela é utilizada, mas ninguém interpreta que está se referindo a um indivíduo, mas sim a uma empresa. O processo pertence a uma pessoa jurídica. Então, todo mundo sabe que é uma empresa. Então, eu estou te mostrando só com um exemplo que o termo pessoa nem sempre é utilizado para referir-se a um indivíduo, a um ser. Tá? Ok. Então, nós vemos aqui que Ellen White trocava a palavra pessoa e ela utilizava também personalidade. Grave isso, porque eu vou te mostrar algo aqui bem interessante da época dela. Tá? Mas eu quero ler aqui com você esse texto aqui que ela escreveu, que ela diz bem assim, olha, ele, referindo-se a Jesus, determinou-se a dar seu representante, a terceira pessoa da divindade. Este presente não poderia ser excedido. Ele daria todos os dons em um. Então, o Divino Espírito, aquele poder convertedor, esclarecedor e santificador, seria sua
dádiva. Ora, nesse texto aqui está muito claro que a terceira pessoa da divindade ela está se referindo ao Divino Espírito. E ela continua a frase dizendo que o Divino Espírito é aquele poder convertedor, esclarecedor e santificador que seria sua dádiva. Nós já vimos isso anteriormente nesse estudo, que o Espírito é o poder de Deus. E nesse texto aqui ela deixa muito claro que ela está usando essa expressão terceira pessoa da divindade para o Divino Espírito, que é o poder convertedor, esclarecedor e santificador de Deus. Esse texto aqui, irmão Severino, é uma interpretação simples de texto para você entender que ela está se referindo assim. Na época dela, meu irmão, também tinha essa dupla compreensão sobre a palavra pessoa, sobre a utilização dessa palavra pessoa. Eu vou lhe mostrar isso e lhe provar isso usando a Review de Herald de 23 de setembro de 1875, quando o Wegener, pai, ele escreve um artigo dizendo o seguinte: há uma questão que foi muito controvertida no mundo teológico em que nunca presumimos entrar. É a personalidade do Espírito de Deus. As ideias predominantes da palavra pessoa são muito diversas, muitas vezes grosseiras, e o entendimento da palavra é diferente, de modo que a unidade de opinião sobre esse ponto não possa ser esperada até que todos possam definir com precisão o que eles querem dizer com a palavra, ou até que todos cheguem a um acordo em um sentido específico em que a palavra será usada. Está vendo que havia o uso dessa palavra de várias formas? Parece que não existe uma discussão sobre o assunto que possa ser proveitosa, especialmente porque não se trata de revelação direta. Temos o direito de ser positivo em nossa fé e em nossas declarações, somente quando as palavras das Escrituras são tão diretas que possa trazer o assunto ao alcance da prova positiva. Não estamos apenas dispostos, mas ansiosos a deixá-lo exatamente onde a palavra de Deus a deixa. E com isso aprendemos, presta atenção agora, e com isso aprendemos que o Espírito de Deus é aquele poder terrível e misterioso que procede do trono do universo e que é o ator eficiente no trabalho de criação e redenção. Então, esse artigo aqui, meu irmão, mostra que a palavra pessoa não significa somente um indivíduo, um ser. Há uma discussão, há um uso dessa palavra em vários sentidos. E é por isso que o Wegener termina dizendo que nós aprendemos com isso que o Espírito de Deus é aquele poder terrível e misterioso que procede do trono de Deus. A mesma linguagem que Ellen White usou aqui, o Divino Espírito, aquele poder convertedor, esclarecedor e santificador seria sua dádiva. E ela chama esse Divino Espírito, o poder, de terceira pessoa da divindade. Se você não entender isso, irmão, eu dou mais uma dica aqui, não sei se você já se aprofundou sobre a batalha do Alfa das Heresias Mortais, levantado por Kellogg. Tem uma carta de Kellogg que ele fala justamente isso. Como que a terceira pessoa não é pessoa nenhuma, é difícil de eu compreender. Ele usou justamente essa frase. Talvez seja isso que você esteja pensando nesse momento. O mesmo pensamento que Kellogg teve, você talvez esteja com ele agora. Mas eu quero trazer mais um artigo aqui, vamos chamar assim, um texto, sobre a questão da palavra personalidade. Lembra que Ellen White, que eu mostrei ali, que Ellen White falava 3 pessoas ou 3 personalidades? Olha que William White, e aqui eu acredito que é um testemunho muito forte, porque William White, ele, além de ser filho de Ellen White, ele era ministro da Igreja Adventista e ele era secretário pessoal dela, e ele escreveu, 20 anos depois que ela tinha falecido, ele escreveu o seguinte: as declarações e os argumentos de alguns dos nossos ministros em seu esforço para provar
que o Espírito Santo era um indivíduo, como é Deus, o Pai, e Cristo, o Eterno Filho, tem me deixado perplexo, e algumas vezes eles têm me entristecido. Minhas perplexidades diminuem um pouco quando eu aprendo, presta atenção agora, quando eu aprendo aonde? No dicionário. Ele está citando agora o dicionário, tá? Da época dele, tá? Que com certeza também da época de Ellen White, porque ele viveu na época de Ellen White, quando eu aprendo no dicionário que um dos significados de personalidade são as características. Muito claro, meu irmão. Ele termina assim, olha, como eu concluo, está declarado dessa forma, que existe uma personalidade sem forma de corpo, possuída pelo Pai e pelo Filho. E aqui eu poderia aprofundar mais, mas eu não vou. Mas eu poderia dizer, a onipresença e a onipotência do Pai e do Filho é o que fazem eles serem os criadores, dignos de adoração. É por esse poder que eles se tornam o nosso Deus, o Ser Altíssimo. O Pai transmite seu Espírito ao Filho e o Filho ele transmite esse Espírito através dos anjos a todo o universo. Tudo foi feito por Cristo e para Cristo. Tudo que Deus, o Ser Supremo, ele efetua, ele cria é através de seu Filho. É feito para ele, mas é também feito por ele, porque ele tem exatamente as mesmas prerrogativas, os mesmos atributos de seu Pai. Mas o texto aqui, meu irmão, deixa muito, muito claro que no dicionário a palavra personalidade são as características do Pai e do Filho. Ou seja, fica claro que existe uma característica, uma personalidade sem forma de corpo que o Pai e o Filho possuem. Por isso, eles podem ver e estar em todos os lugares. Meu irmão, eu quero finalizar aqui agora somente lendo, eu vou tentar não comentar, somente lendo os textos relacionados ao selamento e à chuva serôdia. E eu gostaria que, em nome de Jesus, você lesse esses textos à luz de tudo que nós apresentamos aqui, para que você agora possa entender o que nós estamos querendo dizer com esse estudo que nós preparamos para você com tanto carinho. Tão logo o povo de Deus seja selado na fronte, não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Então, logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Então, o selo é uma consolidação da verdade. E acredite, meu irmão Silverino, eu não estou aqui querendo criar um debate de forma alguma. Eu estou querendo justamente trazer aqui a ideia de que nós, entre nós irmãos, precisa acabar essa questão de debate, provar que eu estou certo, que você está errado, que você está certo, que eu estou errado. Eu estou demonstrando aqui meu amor e carinho por você, por todos do IAG, pelo trabalho que vocês têm feito. Eu aprendo muito com vocês. Só que eu gostaria de que vocês compreendessem que o selo é uma consolidação da verdade intelectual e espiritual. E se nós não estivermos unidos nessa verdade, nós não poderemos receber o selo de Deus. E agora, lendo sobre a chuva serôdia, o alto clamor, o derramamento do Espírito Santo em sua plenitude, Ellen White escreve o seguinte: o batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecoste, levará a um reavivamento da verdadeira religião e à operação de muitas obras maravilhosas. Seres celestes entrarão em nosso meio, e homens falarão segundo forem movidos a fazê-lo pelo Espírito de Deus. Quando os anjos do céu vierem ao nosso meio e operarem mediante instrumentos humanos, haverá conversões sólidas, substanciais, segundo a ordem das conversões depois do dia de Pentecostes.
É chegado o tempo em que podemos esperar que o Senhor faça grandes coisas por nós. Nossos esforços não devem afrouxar nem enfraquecer. Devemos crescer em graça e no conhecimento do Senhor. Antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o derramamento do Espírito de Deus. Anjos do céu encontrar-se-ão em nosso meio. O presente é um tempo de adaptação para o céu, quando precisamos andar em inteira obediência a todos os mandamentos de Deus. Para que o deserto da igreja se torne em campo fértil e o campo fértil seja tido por bosque, isto terá de dar-se por meio do Santo Espírito de Deus derramado sobre seu povo. Os seres celestiais têm esperado longamente que os agentes humanos, os membros da igreja, com eles cooperem na grande obra a ser feita. Quando o poder divino se combinar com os esforços humanos, a obra espalhar-se-á como fogo na palha. Deus empregará meios cuja origem os homens não serão capazes de discernir. Anjos realizarão uma obra que os homens teriam sido abençoados em empreender. Não houvessem eles negligenciado os reclamos de Deus. Existem as três personalidades vivas no trio celestial. Em nome desses três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Será realizado o trabalho na simplicidade do verdadeiro poder de Deus. E os velhos tempos estarão de volta, quando, sob a direção do Espírito Santo, milhares se converterão em um só dia. Quando a verdade, em sua simplicidade, for vivida em cada lugar, então Deus atuará através de seus anjos. Deus atuará através de seus anjos, como ele atuou no dia de Pentecostes, e corações serão mudados tão decididamente que haverá uma manifestação da influência da genuína verdade, como é representada na descida do Espírito Santo. Meu irmão, para finalizar, estou chegando ao fim, eu quero dizer que dá para cavar ainda mais fundo em relação ao poder de Deus, em relação ao Espírito Santo. Mas eu não vou fazê-lo agora, como eu já disse. Mas eu gostaria de ler esse texto e lhe mostrar mais algumas coisas rapidamente para a gente finalizar. Ellen White diz o seguinte: devemos fazer nossas súplicas de acordo com a vontade de Deus, confiando na preciosa palavra e crendo que Cristo não somente deu a si mesmo por seus discípulos, mas também a eles. Vou repetir. Crendo que Cristo não somente deu a si mesmo por seus discípulos, mas Cristo também se deu a eles. O relato declara: soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus está esperando para soprar sobre todos os seus discípulos, dando-lhes a inspiração de seu Espírito santificador e transfundindo a vital influência de si mesmo a seu povo. Eu não vou comentar esse texto. Eu apenas quero lhe dar um aperitivo para você sentir o desejo de
pelo santuário, se aprofundar mais nesse assunto. E você vai descobrir, meu irmão, você vai descobrir que Cristo nos dá o pão, mas Ele é o pão. Cristo nos dá a luz, mas Ele é a luz. Cristo nos dá sabedoria, mas Ele é a sabedoria. Cristo nos dá sua justiça, mas Ele é a justiça. Cristo nos mostra o caminho, mas Ele é o caminho. Cristo nos dá a verdade, Silverino, mas Cristo é a verdade. Cristo nos dá a vida, mas Ele é a vida, meu irmão. Cristo nos dá o poder, mas acredite, meu irmão, Ele é o poder. Cristo nos dá seu Espírito, mas tenha certeza, irmão Silverino, Cristo é o Espírito. Colossenses 3, verso 11 diz que Cristo é tudo em todos. Se você estudar 1 Coríntios capítulo 15, você vai descobrir que o Pai, ele subjugou tudo debaixo dos pés de Cristo. Lógico que acesso com exceção dele mesmo, mas tudo está debaixo dos pés de Cristo. Todo o plano da salvação está debaixo dos pés de Cristo, menos seu Pai. E eu finalizo aqui, meu irmão, lendo esses 3 textos. No tempo de angústia, precisamente antes da vinda de Cristo, os justos serão preservados pelo ministério de anjos celestiais. Não haverá segurança para o transgressor da lei de Deus. Os anjos não poderão proteger, então, aqueles que estão a desrespeitar um dos preceitos divinos. Lembra que eu falei que de todos esses textos difíceis que são usados para defender a divindade triuna, todos eles referem-se somente ao Pai como Deus? Perceba isso, meu irmão. Eu quero dizer para você que o primeiro mandamento, um dos preceitos divinos, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E Ellen White diz o seguinte: dentro da sagrada arca está a lei do Pai, proclamada pelo próprio Deus em meio aos trovões do Sinai e escrita com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Você nunca vai encontrar um texto sequer, um só, nem na Bíblia, nem nos testemunhos, dizendo que a lei é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ellen White tem vários textos que ela fala que a lei é do Pai. Estude isso também, meu irmão. Estude isso em nome de Jesus, porque como bons adventistas, como eu falei no início, nós devemos provar todas as nossas doutrinas à luz do santuário, principalmente à luz da lei e dos testemunhos. Pois se aquilo que cremos não falar à luz da lei e dos testemunhos, nós jamais veremos a alva. Que Deus te abençoe.